Bom, gente, dando continuidade na frente C. Essa é a aula 5. Tá gravando? Peraí. Tá. Tá gravando. Então, gente, a gente vai falar um pouco dos radicais orgânicos, tá? Não tem como a gente dar continuidade em química orgânica sem falar dos radicais, tá? Por enquanto não vai fazer muito sentido eles para vocês. Mas assim que a gente entrar nas aulas que a gente vai falar de ramificações, os radicais livres, eles vão fazer sentido porque eles vão substituir o hidrogênio numa molécula orgânica, tá? Essa aula acho que talvez seja mais rápida em vídeos de hoje, tá? A gente fala de radicais orgânicos e toda vez que a gente fala de radical orgânico a gente tem que lembrar de elétron desemparelhado. Por mais que provavelmente vocês não se lembrem do que é um elétron desemparelhado eu vou resumir aqui como um elétron que sobra depois que uma ligação covalente é rompida, tá? Não é o jeito mais correto de se fazer a definição, mas para vocês que não devem lembrar muito bem de como são as ligações químicas, eu coloquei um exemplo aqui. O metano, ele é o CH4, ele é o carbono fazendo 4 ligações covalentes com hidrogênio. Se eu pego um desses hidrogênios e rompo essa ligação, vai sobrar um carbono com um elétron que era compartilhado antes, tá? Aí esse metano, que antes era uma molécula orgânica, agora virou um radical orgânico que a gente chama de metil, tá certo? E a partir disso, desse tipo de ocorrência, isso aqui consegue se ligar a moléculas orgânicas maiores, substituindo o hidrogênio, tá? Então é importante que a gente entenda bem esse cara aqui, para que a gente saiba onde ele vai entrar. Ele vai entrar como uma ramificação, que vai ser o assunto da próxima aula, da aula 6 da frente C. Tá? E a partir disso são formados os grupos orgânicos. Eu coloquei quase todos que estão na apostila. Tá? Por que eu coloquei quase todos? Porque tem um grupo orgânico ali, tem radical livre ali, radical orgânico, que não vai cair no vestibular de vocês. Tá? É importante vocês saberem, né? O famoso vai que. Então vocês dêem uma olhada na apostila para conferir, tá? Mas é muito difícil que caia, tá? É muito específico para que caia no vestibular tipo Enem, tá? Mas vamos lá. Eu já mostrei o radical orgânico que é derivado do metano, é o metil, tá? Então eu tiro o hidrogênio e deixo uma ligação solta ali, tá? O etil também acontece quando eu tiro o hidrogênio do etano e sobra esse radical livre por etil. Tá? Então, metil e etil é muito simples. Só existe uma opção viável e visível. Agora, quando a gente fala do propano e a gente tira o hidrogênio do propano, dependendo do carbono que a gente tira o propano, ele tem nomes diferentes. Tá? O próprio propano, se eu tiro de um carbono que é primário, a gente chama de N-propil, ou só propil. Se a gente tira o hidrogênio do carbono que é secundário, a gente chama ele de isopropil. Ou, por ser do carbono secundário, sec-propil. Tá? Então tomem cuidado, tá? Isopropil porque se isso aqui tivesse esticadinho, você ia ver que ia formar uma molécula, um radical simétrico, né? Ia ser igual dos dois lados, por isso iso. Tá? É bem mais conhecido como isopropil do que sec-propil. Tá? Seguindo aqui para as próximas moléculas. Se eu tenho butano e tiro o hidrogênio desse butano, se for do carbono primário, eu chamo ele de N-butil. O N, ele é N de normal, tá? Então, a cadeia é normal, então tirou o N, tirou o hidrogênio do carbono primário, o N-butil, ou butil. Se eu removo o hidrogênio do carbono que é secundário no butano, ele é o sec-butil. Se eu removo aqui não é butano mais, tá? A gente tomar um pouco de cuidado. Mas por ter 4 carbonos, é comum na nomenclatura dos radicais a gente ainda usar o but, tá? Como eu tenho aqui uma cadeia principal com 3 carbonos, um deles está fora dessa cadeia principalzinha aqui, mas eu tenho um radical livre num carbono que é terciário, eu chamo ele de terc-butil. O mesmo que acontece aqui no isopropil pode acontecer no isobutil, tá? Eu tenho 4 carbonos, tá? Mesmo não sendo extenso de uma cadeia normal, mas se
CH3 estivesse aqui em cima, eu dividiria meu radical em duas partes iguais, por isso seria o isobutil, tá bom? Esses aqui eles fazem parte de um grupo orgânico que a gente chama de alquilas ou alcoílas, tá? Parando aqui no isobutil, tá? Existem outros grupos que aparecem também. Por exemplo, o etenil ou o vinil, tá? O etenil ou vinil, eles fazem parte de um grupo que a gente chama de alcenila, porque ele é derivado de um alceno, tá? É extremamente complicado e complexo a presença desse cara, até mesmo porque ele é bastante instável, tá? Ainda a gente fala dos radicais arilas, que são provenientes de anéis aromáticos, tá? Cuidado, tá? Tem uma diferença muito grande entre o benzil e o fenil, tá? O benzil, por exemplo, o radical livre está num carbono que está ligado a um grupo arila aqui, a um benzeno, tá? Esse é o benzil, tá? O que tem o radical livre num carbono que está fora do meu anel aromático, tá? Tem tanta diferença entre esses dois caras que isso aqui faz parte do primeiro grupo aqui, geralzão que eu falei, que são as alquilas ou as alcoílas, tá? Esse cara aqui que é o fenil, o meu radical livre, ele vem direto do benzeno, então a gente chama ele de fenil, tá bom? Pode acontecer também em alguns casos de aparecer mais que um radical livre numa molécula, tá? Eu coloquei aqui o etileno como exemplo, tá? O etileno, eu tenho dois radicais livres nos dois carbonos do etil, tá? Então a gente chama ele de etileno. Se eu tivesse um CH3 a mais aqui, né, no lugar de um hidrogênio, a gente chamaria ele de propileno, tá? Pode acontecer também de aparecer o metileno e o metidileno, tá bom? Dê uma olhada na apostila para vocês conferir. Esses caras dificilmente vão cair no vestibular de vocês, tá? Mas nos exercícios provavelmente alguma dúvida vai surgir, porque vai ter na apostila. Então eu estou à disposição para tirar essas dúvidas de vocês, tá? Aliás, como que isso é cobrado? Não imagino um jeito que eles vão cobrar uma questão específica no Enem sobre radicais livres, tá? Ou radicais orgânicos. Mas é importante que vocês saibam que ele parte de um elétron desemparelhado, tá? O nome dele no final sempre é il ou ila, tá? Então, assim, é metano, virou metil, etano, virou etil, e assim por diante, tá? E os nomes específicos, né? Como o benzil e fenil, o etileno, o propileno e o metileno, tá? Não tem outro jeito, vocês têm que decorar e saber todos esses nomes, tá? Infelizmente, orgânica é isso, tá bom? Fechou? Tchau!